Graça e paz, queridos. Hoje vou trazer aqui uma palavra da parte do Senhor, da Bíblia, que é a palavra de Deus, para a minha meditação e para a sua meditação. Antes de eu iniciar com os versículos que eu vou pedir para que vocês acompanhem junto comigo, eu gostaria de falar que essa palavra, a gente vai falar sobre conhecimento e sabedoria. Embora muitas pessoas achem ou falem ou pensem que conhecimento e sabedoria é a mesma coisa, há uma diferença. E é sobre isso que a gente vai falar. Conhecimento versus sabedoria. O que seria conhecimento? Conhecimento é o ato de saber e de conhecer determinado fato. Como assim? Uma pessoa, ela quer saber de algo. Uma pessoa, ela quer saber sobre cozinhar, certo? Então, ela vai atrás de obter esse conhecimento para poder cozinhar. Então, ela sabe sobre esse fato que ela foi buscar. Com isso, eu digo que conhecimento é algo que qualquer pessoa pode buscar. O conhecimento você pode adquirir. Por exemplo, um conhecimento teológico do estudo da palavra de Deus. Ele é baseado na fé, na crença, porque se você vai estudar teologia, você está crendo sobre aquilo. Então, você vai se aprofundar e vai buscar um conhecimento sobre a teologia, sobre a fé, sobre a sua doutrina, sobre a sua crença, sobre aquilo que você acredita, para você poder compreender melhor a sua fé. Então, esse é um conhecimento teológico. E sabedoria? Sabedoria significa um conhecimento profundo sobre várias coisas. Exemplo, uma pessoa que tem bom senso e se comporta com retidão. Essa pessoa é uma pessoa sábia. Ela pode não ter o conhecimento, mas ela tem a sabedoria. Ela se torna sábia porque ela sabe lidar com aquela situação. Então, sábio não é aquela pessoa que acumula muitos conhecimentos, e sim aquela pessoa que sabe usar o conhecimento no momento certo e necessário. Então, a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Começamos aqui a identificar a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento, você quer saber de algo, você vai buscar as informações, estudar sobre aquilo e você vai obter o conhecimento. A sabedoria, quem dá é Deus, certo? E aqui, olha, ele diz na palavra dele: se você tem falta de sabedoria, peça que lhe será dada. Vamos lá. Na palavra do Senhor, ainda falando sobre isso, a gente tem em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Quando uma pessoa ela é sábia, ela obtém sabedoria, ela tem temor ao Senhor. Essa é a diferença. Uma pessoa ela pode ser um estudioso da palavra de Deus,
pode ser um conhecedor das letras da ciência, mas não ter sabedoria. Porque sabedoria tem a ver com temor, tem a ver com temor a Deus, porque é Ele que nos dá a sabedoria. Nem toda pessoa que é inteligente é sábio, mas todo sábio, ele é inteligente, porque ele sabe agir com prudência diante de qualquer situação. Então, sábio é a pessoa que não só conhece, mas coloca em prática. O sábio, ele sabe se comportar, ele sabe como falar, ele compreende a situação. Já uma pessoa que tem apenas o conhecimento, ela pode não ter o temor de Deus e não ter a fé. O sábio, por ele ser sábio, ele vai buscar o conhecimento. Por quê? É importante, não deixa de ser importante. Mas aquilo que o Senhor dá, e ele diz para a gente pedir, é a sabedoria. Como vocês sabem, Salomão, quando ele estava com Deus diante do Senhor, o Senhor disse a Salomão que ele pedisse algo que o Senhor lhe daria. Salomão, naquele momento, poderia pedir qualquer coisa, poderia pedir riquezas, reinos, mas Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Mas ele não disse assim, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu ser sábio. Ele pediu sabedoria para saber como ele julgaria o povo que estava sobre ele, sobre a guarda dele, o povo de Israel, o povo que o Senhor deu para ele cuidar. Veja se você consegue compreender agora. Deus, ele dá algo com um propósito, o propósito de servir a ele, o propósito de acrescentar no reino dele. Então, Deus, ele deu sabedoria a Salomão, para que Salomão utilizasse dessa sabedoria para o engrandecimento do reino de Deus. Porque quando você vai acompanhar o estudo, vai buscar o conhecimento, estudando o livro que fala sobre Salomão, 1 Reis, 2 Reis. Quando você vai estudar, aí você vai saber que Salomão foi um dos melhores reis, que ele julgou todas as causas com sabedoria dada por Deus, que vieram pessoas de outros reinos, que a sabedoria de Salomão se espalhou. E aí você percebe que o nome de Deus se espalhou. Porque uma vez que Salomão tinha uma sabedoria, a qual tinha uma temência ao Senhor, o nome de Deus ele se espalhou, porque por conta da temência, Salomão dava toda a honra e toda a glória a Deus, aquele que deu a sabedoria a ele. Então, quando se espalhava os feitos de Salomão, não se espalhava só o nome de Salomão, mas se espalhava o nome do Deus que deu a sabedoria a Salomão. Continuando, vamos lá. Então, a gente também observa aqui na palavra de Deus, como eu falei, né, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Depois você pode ler o capítulo todo. A teu servo, Salomão falando para Deus, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, para quem poderia julgar a este tão grande povo. Então você percebe aí, como eu tinha falado, que ele pediu essa sabedoria para julgar o povo, para conduzir o povo. Então, o que é que a gente chega à conclusão? Que a gente vê que existem muitas pessoas que são inteligentes, que buscam conhecimento, mas que não são sábios. Porque para ser sábio, a gente tem que pedir a Deus, porque é Ele que nos dá. O conhecimento a gente estuda. Se você quer aprender a dirigir, você vai e estuda, você treina, você sabe,
vai atrás e consegue. O conhecimento, você vai, e busca, e estuda, e entende. Mas a sabedoria, quem dá é Deus. E essa sabedoria, quando Ele te dá, você automaticamente o teme. Quando você teme a Ele, aí você pode perceber que essa temência é que agrada a Ele. Não estou aqui dizendo que o conhecimento, a busca do conhecimento é inválida. Não, até porque nós como cristãos temos sim que buscar o conhecimento, porque precisamos conhecer a palavra de Deus como cristãos, para que a gente saiba como falar, como se portar, como responder às vezes algumas perguntas que nos é feita. Mas o mais importante é buscar a sabedoria que só Deus pode dar, porque com a sabedoria o conhecimento vem. Que Deus abençoe a todos.